pecado, meu Deus, e vacinar-nos, Senhor, contra essa astúcia do mal contra a igreja de Cristo. Toma ele em tuas mãos, Senhor, que a mente, o coração dele, o Senhor tome e que ele fale inspirado pelo teu Santo Espírito, é o que nós pedimos no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Boa noite, igreja. Paz de Cristo. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Vamos ficar de pé, por favor. Abra na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 11 até o 15. Amém? Acompanhe comigo, diz assim a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Amém? Vamos orar, põe a mão no seu coração, pedir ao Senhor que fale conosco. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar com a tua igreja, Senhor. Derrama da tua graça aqui nesse lugar, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz e sermos transformados, Senhor. Senhor, usa os meus lábios. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, podemos se sentar. Amém. Pode colocar o segundo slide. Eu peguei uma frase, né? Uma frase essas de internet, o autor é um autor secular, mas eu vi muita verdade nessa frase. Diz assim: analisar a palavra amor é até perdoável. Difícil é perdoar uma pessoa que perdeu a noção do verdadeiro sentido da palavra. Meus irmãos, a nossa preocupação, é a gente perder o sentido do que é a graça de Deus. Do que a graça de Deus fez e está fazendo na nossa vida. Eu falei aqui, é a coisa mais importante na minha e na sua vida. E é só por causa da graça de Deus que estamos aqui nessa noite hoje. Amém? E o que é a graça? Definir graça é uma tarefa extremamente difícil, né? E uma das definições mais conhecidas é favor imerecido, né? O grego charis, graciosidade, favor ou gratidão, é a ideia de favor, de bondade ou de boa vontade. O cerne do termo graça está a ideia de favor divino, favor de Deus, né? A graça não é apenas um favor imerecido, é favor concedido a pecadores e merecedores da ira de Deus. Meus irmãos, podemos definir graça precisamente como a influência da boa vontade de um Deus santo que opera de forma soberana na vida de pecadores não merecedores. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de graça. Graça é um atributo do nosso Deus, meus irmãos. O Deus, Ele é o Deus de toda graça. E conceder graça faz parte da sua natureza. Ele derramou sobre nós. Efésios diz que segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Ele é o Deus de toda graça,
seu Filho, ele é cheio de graça e de verdade, e o Espírito Santo é o Espírito da graça, meus irmãos. Porém, né, eu botei aqui a palavra, né, porém nós não conseguimos valorizar, não sei se essa é a palavra, não consegui achar a palavra, se dá para falar, se é para valorizar a graça é algo extraordinário na nossa vida, né? Valorizar essa graça de Deus, nós só conseguimos dar esse valor à graça de Deus se nós reconhecemos verdadeiramente quem nós somos sem a graça de Deus. A gente só consegue saber o que é feio quando a gente conhece bonito. Quando a gente vê o que é bonito, a gente sabe o que é feio. Então, meus irmãos, como nós sabemos a nossa condição sem a graça de Deus? Meus irmãos, é pela palavra, o que a Bíblia fala para nós, o que a Bíblia diz do homem, que é um homem sem Cristo. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que somos todos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz, em segundo lugar, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios diz, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós, quais andastes outra hora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa era a minha condição, essa era a sua condição. Mas em terceiro lugar, a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Colossenses diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Essa era a nossa condição. Em quarto lugar, meus irmãos, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz mais no versículo 10, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, meus irmãos. Qual o valor da graça? O que ela nos garante, meus irmãos? Nós éramos pecadores, agora somos pecadores perdoados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, estávamos mortos, agora temos vida e nova vida. Meus irmãos, éramos escravos, agora nós somos filhos de Deus. Meus irmãos, éramos inimigos, meus irmãos, agora estamos livres da ira de Deus e nós temos acesso ao Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ele acessou, ele entrou no Santo dos Santos. Ele é a âncora da nossa esperança. Meus irmãos, é a bênção mais maravilhosa que um homem pode ter, que ele pode receber. João disse que o verbo se fez carne, meus irmãos. Ele veio, habitou no nosso meio, cheio de graça e verdade. Meus irmãos, olha para quem nós éramos e olha para o que Deus fez na nossa vida. E qual o problema que nós estamos tratando aqui hoje? É o desprezo. Uma coisa mais importante na minha vida e na sua vida. Descaso, a negligência, a banalização da graça de Deus. A bênção não só mais importante, mas a bênção mais necessária. Ou a bênção necessária na vida do homem. Você pode ter tudo, mas se não tiver a graça de Deus, meus irmãos, estamos mortos nos nossos delitos e pecados, não temos acesso a Deus. Meus irmãos, e nós temos alguns caminhos, né, que esse desprezo, né, da graça ele se revela, mas hoje eu quero aqui tratar com os irmãos de dois, né, é o legalismo e o antinomismo, e vou explicar esses termos. Em primeiro lugar, o legalismo, ele é uma fidelidade à lei, né? No sentido de haver apreço rigoroso com o Código Penal na Bíblia, né? A lei mosaica, né? Em primeiro momento, parece ser bom, uma coisa boa, prezar pela justiça é algo excelente. Porém, meus irmãos, a lei manipulada, ela é afastada do seu propósito. A lei, ela mostra a perfeição de Cristo e mostra a nossa imperfeição. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia e Cristo diante da Bíblia e se olhando ele no espelho, é belo. Quando nós nos olhamos e vemos sem Cristo a nossa feiura,
a palavra é um pouco pesada, mas nós vemos a nossa desgraça. Meus irmãos, 2 grupos na Bíblia, né? Fariseus, Jesus, ele combateu os fariseus o tempo todo, né? Na verdade, os fariseus perseguiam Jesus o tempo todo, Jesus combatia. E os judaizantes, combatido por Paulo. Meus irmãos, Jesus, ele condenou severamente os fariseus, revelando que eles colocavam fardos pesados sobre os ombros dos homens, que nem eles mesmos estavam dispostos a carregar, e eles buscavam a própria glória e não a glória de Deus. Diz assim Mateus 23, dá para acompanhar comigo? Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei guardar, pois, tudo quanto eles vos disseram. Porém, os imiteis nas suas obras, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga, as suas saudações nas praças e a serem chamados de mestres pelos homens. Meus irmãos, a Bíblia diz que os fariseus, eles não buscavam a glória de Deus. Jesus, ele combateu e colocavam fardos pesados nos homens. Meus irmãos, Jesus também os acusou de fecharem as portas do reino diante de pessoas com suas tradições humanas, que ao invés de trazerem liberdade, traziam escravidão. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porque vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando, meus irmãos. Meus irmãos, Jesus, né, ele conta uma parábola que explicita isso muito bem para nós e confronta, né, aqueles que recebem a graça, aqueles que não recebem a graça. Ele propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, e desta forma: ó Deus, graças eu te dou. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo e quanto ganho. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Meus irmãos, aqui está o retrato. Um homem que bateu no peito dele, e dizendo que quem ele era, sem humildade, e ele dizia que fazia muitas coisas, mas Jesus fala de um homem que não consegue nem levantar os olhos para os céus. Ele diz: olha, Senhor, ser propício a mim. Eu sou pecador, eu careço, eu preciso da sua graça. Jesus diz que ele saiu justificado. Nós somos extremamente, meus irmãos, dependentes da graça de Deus. Não é pelo nosso esforço, mas sim pela graça do Senhor. Mateus, em seu chamado, a Bíblia diz que o Senhor Jesus o viu na coletoria, e a Bíblia diz que Jesus o chamou e ele, largando tudo, seguiu. E ali, Jesus, criticado pelos fariseus, fala: olha, esse, falando com os discípulos dos fariseus, esse come com pecadores, esse come com publicanos. E Jesus respondeu: olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim vim chamar pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, Jesus veio para aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam da graça do Senhor. Meus irmãos, Paulo, ele debate, ele enfrenta, né, esses judaizantes. Não apenas, né, os judaizantes eram judeus crentes, convertidos,
não apenas agiam como judeus, que eram, praticantes da lei mosaica, mas se empenhava para influenciar outras pessoas dentro da igreja a agirem como ele, né? Paulo chama os da circuncisão, exigia que os crentes gentios, usassem das práticas judaicas. Todo gentio que se convertia, eles queriam transformar esses gentios em prosélitos, a se circuncidarem, a guardar o sábado, a dieta dos alimentos. E Paulo, meus irmãos, ele não aceitou isso. Paulo, ele não aceitou. Isso culminou no primeiro concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. E a conclusão foi, meus irmãos, que a salvação é pela graça, pela fé em Jesus Cristo, meus irmãos. Meus irmãos, foi concluído que a lei não deveria ser um meio de aceitação diante de Deus. Meus irmãos, deveria buscar obedecer à lei por regra e de gratidão pela graça redentora, não mais pelo peso das obras para ser salvo, não, mas agora pela gratidão daquilo que foi feito pelo Senhor, pela obra da cruz, pela redenção, pela salvação. Meus irmãos, Paulo, ele escreve uma carta apologética aos Gálatas, combatendo isso, meus irmãos. E ele chega a dizer que é anátema aqueles que pregam o evangelho diferente daquele que ele tinha pregado. Ele fala, olha, eu fico surpreso que vocês passaram tão rápido, do evangelho da graça, da salvação, para esse outro evangelho, eu estou surpreso. Olha, foi de forma sutil e entrou, os mestres judaizantes estavam se infiltrando, como hoje ainda acontece, eles estavam se infiltrando. E Paulo, ele não aceitou isso. Seja anátema, aquele que prega o evangelho diferente daquele que nós pregamos. Ele diz assim, Gálatas 5, 1, 6. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. De novo testifico, a todo homem que se deixa circuncidar, que este está obrigado a guardar a toda lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos pela lei, da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, meus irmãos. Meus irmãos, a agenda religiosa sem temor não salva ninguém. Fazer exercícios religiosos de segunda a segunda não salva ninguém, e não ter temor a Deus não salva ninguém. A autojustificação não salva. Meus irmãos, colocar carga pesada nos ombros das pessoas não salva ninguém. Eu tive uma experiência, uma coisa assim muito sutil na minha conversão. Eu lembro que eu me converti numa igreja neopentecostal. E aquela felicidade, aquela alegria do novo convertido, de contar isso. Eu fui compartilhar com uma pessoa que já tinha 40 anos de evangelho. E depois de eu compartilhar aquilo tudo que Jesus estava fazendo na minha vida, ele falou, rapaz, muito bom você ter se convertido. Porém, precisa de uma igreja mais séria. Minha igreja é uma igreja séria. E eu, curioso, acabaram de me converter, que é uma igreja séria. Fiquei curioso para saber qual a seriedade, a diferença. Ele falou, olha, lá na nossa igreja, 40 anos, gente, pastor. Falou assim para mim, lá na igreja o negócio é diferente. Lá a gente usa calça, tem que usar calça. E outra coisa, nessa época, a gente usava um cavanhaque. E outra coisa, lá, se usar barbicha, você pode ter certeza que não vai para o céu. Gente, eu saí arrasado. Eu falei, meu Deus, eu não sou crente. Eu tinha muita bermuda, eu não gostava de usar calça. Eu falei, o que vai acontecer comigo? Vou ter que comprar calça, vou ter que mudar meu guarda-roupa. Então, gente, são coisas sutis. Teve um pastor que colocou um artigo, eu li isso em 2019, e ele conversou com algumas pessoas e falando sobre o legalismo, e ele falou que pessoas estão apavoradas. E homens falaram assim, olha, se Jesus voltar hoje, o pastor que estiver pregando, o irmão que estiver pregando usando um tablet, vai para o inferno. Abre o nosso olho. Então, gente, parece coisas assim pequenas, mas são coisas que vão entranhando, são coisas que vão desanimando. Jesus falou, olha, vocês não entram e nem deixam os outros entrar, colocam fardos pesados que nem vocês conseguem carregar.
Eles não vão, eles se auto-justificam. Falam, nós conhecemos a Deus. Olha, nós temos mérito, eu jejuo. 2 vezes por semana eu dou o dízimo. Olha, eu dou até o dízimo. Eu não sou como esse outro aí. O outro diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, completar a cruz de Cristo com esforços humanos. E olha, deixa eu te falar uma experiência minha nessa igreja neopentecostal. E eu acho que isso, né? E lá é barganha. Ou você faz, se você não fizer, você não tem fé. Você tem que desafiar Deus e você mostrar a sua fé. Se você fizer, Deus vai escancarar as portas do céu para você. Você dá o seu tudo, você faz e Deus, ele é obrigado a fazer isso. E uma vez eu ouvi uma coisa assim, olha, se você não consegue mostrar a sua fé num sacrifício terreno, eu quero te dizer que você não tem fé nem para ser salvo. Se Jesus voltar e ver essa sua fé, você vai ficar e você vai para o inferno. Então, gente, vocês estão entendendo quais são os perigos que a gente passa? Isso são coisas sorrateiras, tá? Muita gente no nosso meio, você não vai ver, se você não vê muito explicitado, ainda mais na nossa igreja, aqui no púlpito, mas você vê isso acontecendo muitas vezes nos corredores. Muita gente que não entendeu o evangelho da graça. Paulo, ele combate isso ferozmente, meus irmãos. A história da igreja é marcada, meus irmãos, pelo legalismo. Lutero acabou doente e longe de Deus. Penitências, indulgências, autoflagelo, rezas, obras de caridade. E a história diz, a biografia diz que cada vez que ele fazia isso, mais longe de Deus ele se sentia. Até que a graça de Deus abraçou ele. Meus irmãos, transformou a vida dele e ele descobriu que o justo, ele viverá pela fé. Meus irmãos, isso culminou na reforma, isso culminou ali nas 95 teses, nos 5 solas, só a fé, só a escritura, só Cristo, só a graça, só a Deus a glória. Só a Deus, meus irmãos. Agora, por um outro lado, o problema é o antinomismo. E essa palavra, antinomismo, né, prefixo grego anti, que quer dizer contra, né, e nomos, no grego quer dizer lei, quer dizer contra a lei. Esse é o grande problema da nossa época, contra a lei. E para resolver o problema do legalismo, né, vem o antinomismo e também ele tropeça na graça de Deus. Meus irmãos, textos fora de contexto. Tipo, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Vós, pois, não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Textos como Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Meus irmãos, interpretam esses textos como Paulo quisesse dizer que os cristãos estão livres de qualquer tipo de ordem moral. Estão livres do imperativo legal ou uma regra governando a sua conduta. É licença para pecar. Meus irmãos, essa é a forma mais popular de interpretar esses textos pelos libertinos. Isso não é nem liberdade, isso é libertinagem. Olha, em Cristo ali se acabou, agora a gente pode viver de qualquer forma, por textos mal interpretados. E existe, né, uma indiferença, né, com esse tipo de gente, né, esse espírito libertino, tem uma indiferença com a santidade pessoal, tem uma apatia com uma doutrina sólida, uma doutrina bíblica. Esse, meus irmãos, antinomismo não é bíblico. A graça, ela não contradiz a lei. A lei, meus irmãos, não é uma influência má. Quem diz isso não entendeu o que Paulo e os apóstolos eles ensinaram. Paulo ele diz assim em Romanos: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Meus irmãos, Paulo diz que a lei, sem a lei, ele não conheceria, né? O Senhor não conheceria o que é pecado. Paulo vai dizer aos Gálatas que a lei é o aio de Deus, é o quem conduz, é o tutor, é o professor, é quem leva a Cristo. Então a lei não é má. Todo aquele, ele vai dizer, João, na primeira epístola de João, ele vai dizer: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados,
e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive o quê? Pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Meus irmãos, João está dizendo que aquele que não conheceu o Senhor, esse vive pecando. E Paulo diz assim: que pois diremos? Permaneceremos nós no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos que fomos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o nosso corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Meus irmãos, o antinomismo não é uma referência para resolver o legalismo. Viver uma vida de pecado sem lei, a Bíblia não permite isso. Meus irmãos, você vai ver, vai passear por toda a Bíblia. Meus irmãos, olha o que diz, Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servo um dos outros pelo amor. Vocês não têm liberdade para pecar. Vocês são devedores do amor de Deus. Esse aí vocês estão livres. Vocês podem distribuir o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, né? E diz assim, João, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos dele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Meus irmãos, ele diz assim, Judas dizendo: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desse muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Transformaram, banalizaram a graça do nosso Senhor, transformaram em libertinagem. Meus irmãos, os libertinos estão presentes na igreja evangélica e eles não veem nada de errado com o sexo antes do casamento. Não veio nada de errado na multiplicidade de parceiro. Não vem nada de errado em relações homossexuais. Está tudo bem, está tudo certo. Aventuras amorosas fora do casamento e daí vai. E não vem problema nisso, porque o fim da lei é Cristo. Acabou a lei. Meus irmãos costumam construir uma imagem de que Jesus é uma pessoa exclusivista, né? Que amou todos e jamais condenou ninguém, nem se pronunciou contra o pecado de ninguém. Não é aquele Jesus que a igreja pregou, é o Jesus histórico, o Jesus que faz milagres, o Jesus que é Deus. Esqueceram que Jesus é cheio de graça, mas Jesus é cheio de verdade também. Ele é graça e ele é verdade, meus irmãos. Você já ouviu isso aqui muitas vezes? Jesus, ele é graça, mas ele é verdade. Ele é santo, santo, santo. Você lembra que ele diz para aquela mulher: cadê seus acusadores? Nem eu te condeno, vai, não peques mais. Ele fala com aquela mulher samaritana, aquela mulher tentava traçar um embate teológico com ele, e ele consegue entrar no assunto, ele fala: do seu interior jorrarão rios de águas vivas. Mas olha, você tem um monte de marido, e isso não resolveu o seu problema. É graça e é verdade. Jesus, a agenda de Jesus foi pregar para uma mulher. É graça, mas ele falou a verdade. Ele veio para pecadores, mas pecadores chamar eles ao arrependimento. Ele comia com os pecadores, mas ele chamava aqueles homens para o arrependimento. Meus irmãos, esquece que Jesus é cheio de graça e verdade. Deus é bom, porém ele é santo e é justo. E um texto que a nossa coordenação colocou, que abençoou minha vida: um juízo virá antes do grande juízo. Meus irmãos, o juiz está vivo.
Ele está sentado no trono, os seus olhos passeiam por toda a terra, principalmente a sua igreja. O pastor falou num jejum aqui há dias atrás, Nadab e Abiú acharam que poderiam fazer do jeito deles, andar na libertinagem. Deus deu corda, Deus deu corda. Mas o Deus é justo, Deus é santo. Deus uma hora puxou a corda. Deus puxou a corda, meus irmãos. Os inimigos, eles foram apontados, a gente detectou, né, os ataques. E qual a solução? Será que é o antinomismo? O legalismo? Esse secularismo, né, que, como o pastor bem falou aqui, entrou e varreu, né, a Europa, o materialismo esfriou a igreja. Será que essa é a solução, esse emocionalismo, o hedonismo, o liberalismo, será que essa é a solução, meus irmãos? Para essa banalização da graça, será que essa é a única solução para a valorização da graça, meus irmãos? E o nosso tema, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Meus irmãos, a única coisa é a própria influência da graça na nossa vida, né? A atividade do Espírito pregado, né? Foi providencial aquela mensagem, a atividade do Espírito na nossa vida. É a única forma, meus irmãos, da gente contra-atacar. Os ataques estão aí. Né? Outro dia, vendo esses vídeos, né, de futebol, eu gosto de ver esses vídeos de futebol na internet, e o juiz marcou um pênalti, um pênalti tão mandrake que até o técnico do outro time, ele virou o rosto e falou, meu Deus. Naquela época, deve ser um vídeo antigo, não tinha VAR. E o artilheiro foi bater ali o pênalti, o goleiro pegou, o rebote sobrou para ele, o goleiro pegou de novo e caiu no pé do zagueiro, ele lançou, né, e o outro time que tinha sofrido esse pênalti injusto foi lá e fez o gol. O contra-ataque. Meus irmãos, a igreja tem que contra-atacar. Paulo, ele não aceitou. Meus irmãos, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E a única solução da nossa vida é viver, meus irmãos, pela graça de Deus. E agora, meus irmãos, para a gente finalizar, a sua Bíblia está aberta aí no texto que nós lemos, né, de Tito. Meus irmãos, olha o que diz, né, só o versículo 11 e o 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regeneradas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Meus irmãos, a graça de Deus não é um evento pontual, não está inativa até tomarmos posse dela, não. Meus irmãos, toda a vida cristã é conduzida e capacitada pela graça de Deus. Paulo diz assim, nele vivemos, nele nos movemos, nele eu existo, nós existimos, toda a nossa vida é capacitada, é acompanhada pela graça de Deus. Meus irmãos, olha a definição lá do início, a influência da boa vontade de um Deus santo. Graça, é isso, é influência. Deus está influenciando a graça de Deus, da boa vontade de um Deus santo que opera de forma soberana na vida de pecadores e não merecedores, meus irmãos. Paulo escrevendo a Tito, ele diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Meus irmãos, salvos da ira de Deus, do poder do pecado, salvos de nós mesmos. A graça, meus irmãos, não é uma entrada ociosa, gratuita no céu para escapar do inferno. Não, meus irmãos, a graça ela é ativa, ela é dinâmica, está trabalhando. Tem consequências no passado, no presente e no nosso futuro, meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós não estamos sozinhos. Deus só não nos salvou e nos abandonou, não. Rapaz, eu não tinha conhecido, estudando alguns livros, eu nunca tinha ouvido falar, né, da teologia do não senhorio. Jesus é meu Salvador, mas não é o meu Senhor. Como Jesus pode ser Senhor de quem Ele é Salvador? Não tem como. Não, nós não estamos sozinhos. Ele é nosso Salvador e é nosso Senhor, e Ele está trabalhando através da sua graça na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Meus irmãos, a graça, olha o que ele diz no versículo 12, que a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, fazendo o quê? Educando-nos. A graça é sua professora e vai te acompanhar a vida toda.
Fala para o seu irmão, a graça é sua professora. É ela que vai te conduzir a sua vida todinha, meus irmãos. É a graça de Deus. Educando-nos para quê? Para renegados a impiedades e as paixões mundanas. Renegar, meus irmãos, é renunciar, é dizer não. E dizer não é no poder do Espírito da graça. Meus irmãos, a lei faz você dizer não por medo. Eu vou para o inferno. Mas, meus irmãos, a graça faz você dizer não pelo amor, pelo que Ele fez. E agora, meus irmãos, agora está leve o fardo, porque agora eu quero obedecer, eu amo esse meu Senhor. É diferente. Quando o ser humano é capaz de dizer não para o pecado, não é nada menos do que um milagre da graça, meus irmãos. Educando-nos para viver de renegados, impiedades e paixões mundanas. Impiedade, rejeição é tudo aquilo. É a rejeição de tudo aquilo que é de Deus, é uma vida impura. Meus irmãos, a graça nos ajuda, a graça é a nossa professora, ela nos conduz, meus irmãos, e nos ensina e nos revela. Meus irmãos, olha, tudo que Deus odeia, aqueles que vivem pela graça de Deus vão odiar, e tudo que Deus ama, aqueles que vivem pela graça vão amar. Essa é a graça trabalhando na nossa vida, nós não estamos sozinhos. Paixões mundanas, forte desejo pelo mundo, desejo persistente e dominante. Amor ao mundo, diz o João. João diz, não ameis o mundo. Na verdade, João está dizendo, já tem gente amando o mundo, vocês estão amando o mundo. Quando as paixões do mundo, meus irmãos, da nossa vida, não são renegadas, a graça de Deus, meus irmãos, se torna barata. Veja a igreja de Corinto. Educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Meus irmãos, a graça nos ensina a viver como aquele que nos resgatou, nos perdoou os nossos pecados e nos justificou. Vivamos no presente século. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Sensata, justa e piedosamente. A graça trabalha na nossa vida para que nós nos pareçamos com Jesus. Olha o que diz Romanos. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A graça está trabalhando na nossa vida para que nós nos pareçamos com Jesus cada dia mais, meus irmãos. Não mais escravos do pecado. Não, meus irmãos, não. Não, meus irmãos. E continua, ele diz no verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça, ela nos ensina e nos capacita a aguardar expectando, mesmo em meio a toda a tribulação, a tamanha dificuldade e diversidade da nossa vida, a graça nos capacita, meus irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos aqui, não estamos sozinhos, nós temos uma professora, nós temos a graça de Deus, o Espírito Santo se movendo em nós, meus irmãos, expectando a volta do nosso Senhor. Meus irmãos, em nome de Jesus, porquanto, meus irmãos, ele diz no 14, ao qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimirmos toda iniquidade e purificar a si mesmo um povo exclusivo e zeloso. Meus irmãos, é Ele que está bancando tudo. Versículo 14, fala para o seu irmão, é Ele que está bancando tudo. Você não pagou nada, você não tem como pagar nada, foi Ele que bancou tudo. Nele nós vivemos, nós existimos. Meus irmãos, a graça vai levar para a glória um povo que é propriedade de Jesus. E é por isso que esse povo é zeloso por obras. Esse povo não é zeloso por obras para ir para o céu. Esse povo é zeloso por obras porque já foi salvo. Ele já pagou a conta, meus irmãos. E é por isso. É por isso. Meus irmãos, essa é a beleza da graça. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, e eu termino aqui. O que pode fazer os justos? Eu quero continuar com o texto que foi colocado para nós. O que pode fazer o justo? É hora da gente se arrepender. É hora da igreja se arrepender, de nós se arrependermos, de nos humilhar por nós e por todos os que se dominam igreja. Assumirmos a culpa, confessarmos, clamarmos por misericórdia e perdão.
Olhando para os intercessores da Bíblia, percebemos que oravam como se estivessem inclusos nos problemas. Pecados, blasfêmias, abominações. Havia identificação, rasgavam suas vestes, mesmo que eles próprios não estivessem envolvidos no ocorrido, e vivessem vidas santas. Eles se identificavam com as mazelas e a dor do povo. Texto da nossa coordenadora Janaíra. Meus irmãos, é a hora da igreja de nós se arrependermos e clamarmos a Deus por misericórdia. E não banalizarmos essa graça maravilhosa de Deus que nos chamou e nos abençoou em nome de Jesus. Amém? Você pode fechar seus olhos. Nós vamos orar e eu vou estar passando para os irmãos. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua providência. Nós não estamos aqui simplesmente por causa de uma ideia que nasceu no coração do pastor, idealizado também pela coordenação, não. Nós estamos aqui que foi por sua graça, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui para ouvir todos esses dias, e eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai falar conosco. O Senhor vai transformar a vida nesse lugar, Senhor, e tudo isso pela sua graça e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.